Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta com a nossa aula e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a origem da vida. Como será que a ciência tenta explicar como surgiu a vida no nosso planeta? Então, pegue o seu material, pegue aí o seu caderno, sua caneta e faça as suas anotações, porque você vai precisar dessas anotações para aulas futuras, ok? Bom, a origem da vida, os cientistas eles tentam explicar como é que aconteceu isso, né? Como é que a vida surgiu no nosso planeta. E para explicar isso, a ciência ela tenta de todas as formas fazer essa explicação. Mas a origem da vida na Terra é um dos temas mais controversos e também não é aí totalmente resolvido. Por isso, muitos desses cientistas, eles se dedicam a tentar explicar o surgimento aí dos seres vivos no nosso planeta. Mas será que realmente é possível essa explicação aí humana? Até então, nós não sabemos, né? E a partir daqui nós vamos tentar explicar aí a geração espontânea ou a abiogênese, que é uma das teorias aí mais antigas que existe, tá? A teoria da geração espontânea ou a biogênese, ela vai admitir, em essência, o aparecimento dos seres vivos a partir da matéria bruta, né? De uma maneira assim continuada. Ele vai dizer que de uma matéria inanimada, que não é viva, vai surgir seres vivos. Essa hipótese, gente, ela surgiu com um grande filósofo muito respeitado e conceituado, que era Aristóteles, tá? Isso aconteceu há mais de 2000 anos. E para vocês terem ideia, gente, para Aristóteles e também para os seus seguidores, a matéria bruta, ela apresentava um princípio ativo. Esse princípio ativo, ele era responsável pela formação dos seres vivos quando as condições do meio, elas fossem favoráveis aí para a criação dessa vida, tá? O princípio ativo também, ele era o grande responsável pelo desenvolvimento de um novo organismo. A ideia da geração espontânea constituía a melhor forma de explicar as larvas que apareciam, né, que elas surgiam aí na carne crua, quando elas eram expostas ao ar livre, e também para explicar aí os girinos que surgiam em poços de água. Então, era como esses cientistas, eles conseguiam explicar isso antigamente, tá? Nós temos também a teoria da biogênese. Na teoria da biogênese, ela vai admitir que todos os seres vivos, eles são originados de outros seres vivos pré-existentes, tá? E vários cientistas, eles provaram que um ser vivo, ele só se origina de outro ser vivo e constataram que a abiogênese, ela era algo fraudulento, né? Que não existia e que não era possível. E os principais defensores da biogênese eram Ernest, Thomas, Stanley Miller e Lázaro Spallanzani, né? Esses cientistas, tanto Miller como Lázaro Spallanzani, e vocês vão ouvir muito falar deles ainda, tá? Mas também nós temos Francesco Redi e Louis Pasteur. Esses, então, são os que mais vocês vão ouvir falar aqui durante as nossas aulas, tá? Eles tiveram aí uma grande contribuição para explicar a origem da vida, né? Ou pelo menos tentar explicar como a vida surge aí no nosso planeta. Nós temos aí, então, o experimento de Redi. Francesco Redi, na realidade, ele era um médico e biólogo de floresta. E aí, por volta de 1660, ele começou a questionar a teoria da abiogênese. Ele ficou pensando, mas isso não está certo, tem alguma coisa errada com essa teoria, e ele começou a questionar. Para isso, ele colocou pedaços de carne crua dentro de frascos e ele deixou lá aberto por algum tempo. Depois de vários dias, começou a surgir larvas, só que apareceram na carne que ele deixou com frascos abertos.
Red observou também que as moscas, elas entravam e saíam de dentro desses frascos e colocavam ovos sobre a carne. Então, ele concluiu que a geração espontânea não tinha validade. E depois de tudo isso, com a invenção do microscópio, o mundo dos micro-organismos ele foi revelado, empolgando os adeptos da geração espontânea e da biogênese, que buscavam aí as maiores explicações, que buscavam a explicação para a origem desses seres vivos. E por volta de 1860, o cientista francês Louis Pasteur, ele conseguiu provar definitivamente que os seres vivos se originavam de outros seres vivos. Como foi que ele fez isso? Ele realizou experimentos com balões. Esses balões eram do tipo de pescoço de cisne que eles utilizavam, e ele mostrou que um líquido, ao ser fervido, ele não perde a chamada força vital. Então, a partir desse experimento de Louis Pasteur, a teoria da biogênese passou a ter aceitação aí no meio científico. Mas antes disso, ainda se acreditava no que Aristóteles propôs, né? A geração espontânea. Mas depois desse experimento de Louis Pasteur, não ficou, né? Não restou dúvida alguma e foi aceito aí como definitivo. Em relação à teoria do criacionismo, é uma teoria de que a vida ela teria surgido, né? Ela teria sido uma criação divina, e ela é embasada por escrituras religiosas. E as principais religiões que defendem as versões do criacionismo são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essas três são as principais que defendem aí o criacionismo. Então, a Bíblia Sagrada, especificamente no livro de Gênesis, ela vai explicar que o homem, assim como todas as coisas, elas foram criadas por Deus. Já na mitologia grega, o surgimento do homem, ele é atribuído a titãs, né? Moldados aí de barro, semelhantes ao que você vê na narrativa bíblica, tá? Eles tentam explicar dessa forma. Então, o criacionismo, ele vai se diferenciar de todas as outras teorias porque ele é de caráter religioso. Já as demais hipóteses para a origem da vida possuem aí conclusões provenientes da pesquisa científica, ok? Temos ainda a teoria cosmogênica, também chamada de panspermia cósmica. Na panspermia, essa palavra é uma palavra grega que significa sementes em todos os lugares. E a vida do planeta Terra, ela teria surgido a partir de fragmentos de vida que seriam bem resistentes, como esporos, vindos aí do espaço através de meteoritos e também de cometas, tá? Apesar das hipóteses para o surgimento da vida na Terra estarem relacionadas com transferência de matéria-prima, que se desenvolve aí em condições favoráveis, existem os que acreditam que a vida ela tem sim origem de uma civilização extraterrestre, tá bom? Temos também a teoria da evolução química, que é a hipótese de Oparin e Haldane. Essa daqui é a teoria que os cientistas mais aceitam, então eles são mais adeptos a essa teoria, que diz que ela é uma hipótese associada, né, com moléculas, que essas moléculas elas podem gerar agrupamentos cada vez mais complexos. Então, a evolução química é a hipótese mais aceita para a origem da vida no nosso planeta. Segundo essa hipótese, associações entre moléculas, elas geraram agrupamentos cada vez mais complexos até que promoveu o surgimento na Terra. Segundo essa hipótese, associações entre moléculas, elas geraram agrupamentos cada vez mais complexos até
que eles conseguiram promover o surgimento de vida no nosso planeta. Existem aí componentes da atmosfera primitiva, que vai ser vapor, que vai ser amônia, hidrogênio e também metano, que eles vão reagir com descargas elétricas. Essas descargas elétricas são por meio de raios, então essa radiação proveniente principalmente do Sol e também das atividades vulcânicas, fazendo assim o surgimento de moléculas orgânicas que elas iam se aglomerando e então formaram o coacervato. Então, no interior desses pequenos grupos de moléculas chamados de coacervados, eles ocorriam diversas reações químicas que foram formando e foram se formando e tornando-se mais complexos e também estáveis e originando assim alguns seres vivos. Então, para estudar o surgimento das primeiras moléculas orgânicas, o químico Stanley Miller ele realizou um experimento que simulava a atmosfera primitiva e também as condições que permitiam aí o surgimento das primeiras moléculas orgânicas. E ele conseguiu fazer isso utilizando materiais que continham os elementos básicos de qualquer ser vivo, que era o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, além também do nitrogênio, e eles simulando a atmosfera primitiva com aquecimentos e descargas elétricas, esse cientista ele conseguiu produzir moléculas orgânicas a partir desse experimento. Então, de certa forma, ele conseguiu explicar como surgiu aquele coacervato. Então, na origem do universo, como é que o universo ele se formou, né? Acreditava-se que toda a matéria que compõe o universo atual, ela estivesse comprimida em uma esfera extremamente pequena que teria expandindo-se então a matéria e formando de uma só vez todo o universo. Então essa é a grande explosão que os cientistas chamam de Big Bang. Após esse Big Bang, a partir da matéria proveniente dele, teria surgido então o nosso sistema solar. É assim que a ciência tenta explicar a origem do universo. E então, como surgiram as primeiras células? Acredita-se que o primeiro ser vivo, ou seja, a primeira célula, ela tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. E essas células, elas tinham estruturas e funcionamento muito simples. Elas eram formadas por uma membrana plasmática que era delimitada por um citoplasma, no qual estavam presentes as moléculas de ácidos nucleicos, lá o nosso famoso DNA e RNA. E no nosso planeta, atualmente, existem aí as células que são descendentes aí dessas células primitivas, que são as bactérias, as algas azuis e também as cianobactérias, tá? A partir desses procariontes anaeróbicos ancestrais, teriam derivado também os organismos com estruturas celulares mais complexas, que são os eucariontes. E o surgimento dos eucariontes deve ter ocorrido há cerca de 1,5 bilhão de anos atrás, tá? A maior parte dos organismos que vivem atualmente no nosso planeta, eles apresentam células eucariontes, que segundo a ciência, são organismos mais evoluídos. Então, essas são as teorias que os cientistas apresentam para explicar a origem da vida no nosso planeta, tá? Espero que vocês tenham feito anotações, porque elas serão necessárias para vocês aí futuramente, ok? Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!